Essa tragédia é apenas mais uma quando o assunto são os caminhões de cana. A cada safra tem notícias mostram as irregularidades e os acidentes causados por esse tipo de transporte. O acidente foi na rodovia Assis Chateaubriand. O caminhão bitrem, carregado de cana, saiu de uma estrada de terra e entrou na pista. O motorista quis pegar o sentido contrário. Na curva, o veículo ocupou toda a estrada. Foi neste momento que a van com 11 ocupantes bateu no último reboque. O motorista, 8 mulheres e um bebê de 5 meses morreram no local. As mulheres saíam de Rio Preto para visitar detentos em presídios de Dracena e Pacaembu. Outros 2 caminhões que vinham no outro sentido também bateram no bitrem. Um carro e o ônibus do cantor sertanejo Gustavo Lima também se envolveram no engavetamento. Apenas os 2 motoristas estavam no veículo. Um deles teve ferimentos leves e foi atendido no pronto-socorro de Penápolis. O outro está internado em estado grave. A pista ficou interditada durante 8 horas. Voltamos a falar do acidente que matou 10 pessoas perto de Penápolis. A repórter Patrícia Mendonça está na Santa Casa de Araçatuba e tem novas informações sobre a situação dos feridos. Bom dia, Patrícia. Oi, João, bom dia. As vítimas se recuperam bem. A única sobrevivente da van, Juliana Mesquita dos Santos, de 27 anos, está internada aqui na Santa Casa de Araçatuba. Segundo os médicos, ela está em quarto comum, consciente, mas ainda sente muita dor no corpo. Um outro boletim médico vai ser divulgado daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã. Agora, os 2 motoristas do ônibus do cantor Gustavo Lima também se recuperam bem. Um deles foi atendido ontem no pronto-socorro de Penápolis e liberado. O outro continua internado na Santa Casa de Penápolis. Ele teve uma fratura no fêmur e precisa ser operado. A família tenta transferir essa vítima para Goiânia, que é onde ela mora. Agora, a polícia ainda não conseguiu identificar quem que é o motorista do bitrem, se ele trabalha em alguma empresa de açúcar e álcool aqui da região. Viu, João? Muito obrigado, Patrícia, pelas suas informações. Um bom dia, bom trabalho. E a única sobrevivente da van está na Santa Casa de Araçatuba. A Juliana Mesquita dos Santos, de 27 anos, conversou há pouco com a repórter Patrícia Mendonça. Ela ia visitar o marido em Dracena. Você viu como aconteceu o acidente? Vi. A forma como que aconteceu foi muito rápida, mas a moça, que eu não sei se é a esposa do motorista ou não, gritou que havia uma carreta e houve uma freada muito brusca e já bateu de frente. O que aconteceu em seguida, na hora que você estava tentando sair? Então, em seguida, logo que eu estava chegando assim no buraco que abriu, né? Acho que foi ali que o caminhão bateu. Um outro ônibus que estava vindo atrás bateu bem na traseira. E aí eu vi que ali eu não podia ficar mesmo. E um senhor também que é médico passou na hora. Deus abençoe, ele me tirou e já me trouxe para o hospital. Mas todas as pessoas ali, eu não sei como que ficou depois. Eu fico só agora que faleceram. Você estava usando o cinto de segurança? Não estava, porque eu até estava com 3 bolsas carregando e, inclusive, a situação nem tinha colocado mesmo o cinto. Eu tive uma fratura na bacia, uma fratura exposta no joelho, né, e várias outras, coloquei pino até na perna já, mas está tudo bem. A segunda-feira foi de luto para os parentes das 10 vítimas do acidente ocorrido na rodovia Assis Chateaubriand durante o fim de semana. A Polícia Civil de Penápolis instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias dessa tragédia. O motorista do bitrem já foi identificado pelos investigadores. José Rogério dos Santos, de 41 anos, mora em Buritama e trabalha para uma empresa de transporte de cana-de-açúcar. De acordo com a polícia, ele é habilitado para dirigir veículos longos. No dia do acidente, José Rogério fugiu sem ajudar as vítimas. O motorista deve se apresentar à polícia ainda esta semana. Segundo o advogado dele, José Rogério está muito abalado e precisa de 2 dias antes de prestar depoimento. São 2 crimes aí, né? Crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa. Pena para o crime de homicídio culposo é de 2 a 4 anos de detenção, podendo ser agravada essa pena de 1/3 até a metade pelo fato dele ter deixado o local, o condutor do caminhão, ter deixado o local sem prestar socorro às vítimas. O homem saiu com um caminhão dessa estrada de terra e entrou na pista, só que no sentido contrário. Na curva, o veículo muito longo ocupou toda a estrada. A van com 11 ocupantes não conseguiu desviar e bateu no último reboque. Infelizmente, ele ele tentou cruzar a pista no local onde não é permitido esse tipo de manobra. O que ele deveria ter feito ali, sargento? Ele deveria ter saído na pista no sentido do fluxo, seguido 3 quilômetros mais à frente e ter feito essa manobra de retorno no local onde há um dispositivo,
né, de trevo em nível, onde essa manobra poderia ter sido feita com toda a segurança. O motorista da van, 8 passageiras e um bebê de 5 meses morreram no local. O veículo saiu de Rio Preto com destino aos presídios de Dracena e Pacaembu. Outros 2 caminhões que vinham em outro sentido também bateram no veículo. O ônibus do cantor sertanejo Gustavo Lima e um carro também se envolveram no engavetamento. Os 2 motoristas que estavam no ônibus foram atendidos em Penápolis. Um deles já foi liberado. O outro, que estava dirigindo, ainda está internado na Santa Casa da cidade. Ele teve uma fratura no fêmur. A única sobrevivente da van se recupera bem na Santa Casa de Araçatuba. Juliana teve fraturas no joelho e no quadril. Ela se lembra de como tudo aconteceu. A moça, que eu não sei se é a esposa do motorista ou não, gritou que havia uma carreta e houve uma freada muito brusca e já bateu de frente. Foi muito rápido mesmo. Aí eu já olhei, as pessoas estavam todas cheias de sangue e eu também. Os corpos de 8 vítimas foram levados para Rio Preto. Durante o velório, muita dor e tristeza. Ninguém das famílias quis gravar entrevista. Os presos conseguiram autorização para acompanhar os enterros e deixaram os presídios no meio da tarde. No cemitério, o policiamento foi reforçado. 2 corpos que ainda estão em Penápolis devem chegar no fim da noite a Rio Preto. O prefeito da cidade, Valdomiro Lopes, decretou luto oficial de 3 dias em razão da morte das vítimas. E agora, período de safra, muitos caminhões carregados com cana trafegam pela região. E para falar sobre acidentes envolvendo esses caminhões, nós convidamos a Polícia Rodoviária Estadual. O repórter André Modesto está na rodovia Assis Chateaubriand, a mesma rodovia onde aconteceu o acidente com 10 mortos. Modesto, 2 acidentes com caminhão de cana em menos de uma semana na região. Isso preocupa a polícia? Boa tarde. Oi, Daniela, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Tem Notícias. Preocupa assim, como você disse, estamos em plena safra da cana. E atenção dos motoristas que trafegam pelas rodovias da região, principalmente essas rodovias simples, essas vicinais, tem que ter muito cuidado mesmo. Por isso, a gente conversa ao vivo com o capitão da Polícia Rodoviária Estadual, Fabiano do Nascimento. Capitão, qual a orientação para os motoristas que trafegam pela região por conta desses caminhões que são grandes e oferecem risco? Olha, principalmente no período noturno, onde as condições de visibilidade são limitadas, é necessário que o motorista redobre a atenção, trafegue com a velocidade compatível, regulamentar, para que diante de qualquer surpresa ele possa reagir de forma adequada. Com relação ao tráfego desses caminhões, esses caminhões grandes, principalmente de cana-de-açúcar, existe alguma legislação específica para a circulação desses veículos? Sim, um veículo com mais de 19 metros e 80 centímetros precisa ter uma autorização especial fornecida pelo órgão de trânsito, no caso das rodovias estaduais, o DER, onde serão analisados todos os requisitos de segurança para esse veículo poder circular. Capitão, como uma sobrevivente do acidente falou a respeito do uso de cinto de segurança, tanto em ônibus quanto em vans, é importante sim o uso do cinto de segurança. É fundamental, o cinto de segurança é um item de segurança, como o próprio nome diz, que salva vidas. Isso nós já comprovamos em várias ocasiões, e daí a imprescindibilidade do uso desse equipamento. Capitão, o que o motorista precisa fazer, principalmente nessas rodovias simples, nessas vicinais, onde existem as usinas, como que o motorista deve proceder naqueles cruzamentos que às vezes alguns são sinalizados com luzes de alerta especiais e outros locais não? Como que deve ser a conduta do motorista ao passar por esses tipos de locais? O cruzamento em nível é sempre um ponto que requer uma atenção redobrada. O motorista que for passar por um cruzamento em nível deve ter bastante atenção, deve aguardar o momento específico para fazer o cruzamento, e quem trafega pela preferencial, observar sempre se há a travessia de algum veículo, reduzindo a velocidade. Capitão, eu agradeço pelas suas informações, pela sua entrevista. Voltamos ao estúdio do Tem Notícias. Daniela. E a Polícia Civil de Penápolis deve ouvir ainda hoje o motorista de uma carreta que provocou um acidente e a morte de 10 pessoas. Patrícia Mendonça, será que dessa vez ele aparece para prestar depoimento? Boa tarde. Oi, João, boa tarde a todos. Olha, tudo indica que sim. Segundo o delegado Mauro Gabriel, que é responsável pela investigação do acidente, o advogado do motorista garantiu que ele vai falar ainda hoje. Na semana passada, o advogado foi até a delegacia para entregar a carteira de habilitação do motorista e um atestado médico dizendo que José Rogério dos Santos, de 41 anos, não tinha condições emocionais para ser interrogado.
Segundo a polícia rodoviária, o motorista estava fazendo uma manobra proibida quando a carreta tombou e foi atingida por uma van. 10 pessoas que estavam no veículo, incluindo o bebê de 5 meses, morreram no acidente. Mais 2 caminhões, um ônibus e um carro de passeio também acabaram se envolvendo na batida. O motorista está sendo esperado na delegacia entre as 2 e as 5 da tarde. Daniela. Obrigada, Patrícia. A gente vai acompanhar, ver se o motorista realmente aparece. 10 dias depois da tragédia na rodovia Assis Chateaubriand envolvendo um caminhão de cana e outros 5 veículos, um motorista suspeito de ser o responsável pelo acidente prestou o primeiro depoimento à polícia. José Rogério dos Santos chegou à delegacia acompanhado pelos advogados. O depoimento durou cerca de 1 hora. Na saída, o suspeito de ter provocado a morte de 10 pessoas em um acidente na rodovia Assis Chateaubriand se recusou a falar. O senhor tentou ajudar as vítimas? Apenas o advogado falou com a nossa equipe. Ele alega que José Rogério não fugiu do local do acidente. Do celular, ele ou outra pessoa ligou para a polícia e quando a polícia vinha chegando no local, ele aí resolveu sair porque se a polícia fica lá, ele tem que, além de ter que prestar socorro às vítimas, ia ter que prestar socorro a ele que está passando muito mal, ele ficou transtornado no momento. Em depoimento, o motorista do bitrem disse que saiu desta estrada de terra e entrou na pista por volta das 9 horas da noite. Só que no sentido contrário, com o veículo carregado, pesando 60 toneladas, ele tentou fazer uma curva no meio da estrada. Disse que fez essa manobra onde todos os outros caminhões canavieiros costumam fazer. A van com 11 ocupantes tinha saído de Rio Preto e ia para a região de Presidente Prudente. Quando encontrou a carreta no meio da pista, bateu no último reboque. Outros 2 caminhões, um ônibus e um carro ainda se envolveram na batida. José Rogério disse à polícia que tentou sinalizar para a van. O delegado responsável pela investigação não quis gravar a entrevista. Informou que ainda vai ouvir as vítimas e aguardar o laudo da perícia para concluir o inquérito. Só depois disso, o motorista do bitrem pode ser indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar e lesão corporal. O novo Código de Processo Penal não prevê detenção por homicídio culposo antes do julgamento. Isso significa que, mesmo se for indiciado, o caminhoneiro deve aguardar a decisão da Justiça em liberdade. Uma das atividades econômicas mais importantes do interior paulista está produzindo números preocupantes nas estradas. Nos últimos 30 dias, 17 pessoas morreram em acidentes envolvendo caminhões que transportavam cana-de-açúcar. Este caminhão sai do canavial e entra na pista sem sequer frear. O outro, que vem logo atrás, faz o mesmo. Flagrantes de imprudência de quem disputa espaço com os carros no período da safra da cana. Eles não dão o tempo de você tem que brecar para eles cruzar a rodovia, né? Fora o perigo de cair um pedaço de cana e em cima do carro da gente pode atrapalhar a nossa condução do veículo. As carretas que transportam cana chegam a ter 30 metros de comprimento e carregam até 74 toneladas. Por isso são muito lentas. Qualquer manobra na pista com um veículo deste porte representa um perigo. Em um mês, 17 pessoas morreram em estradas do interior paulista em acidentes com caminhões de cana. Em Novo Horizonte, o pneu de um deles estourou. O veículo desgovernado invadiu a pista contrária e bateu em uma van, causando a morte de 3 pessoas. Mas foi neste fim de semana o caso mais grave em Penápolis. O motorista desta carreta fazia um retorno proibido quando foi atingido em cheio por uma van, provocando um engavetamento. 10 ocupantes da van morreram. O motorista, 8 mulheres que iriam visitar parentes presos e um bebê de 5 meses. A moça, que eu não sei se é a esposa do motorista ou não, gritou que havia uma carreta e houve uma freada muito brusca e já bateu de frente. O motorista fugiu e deve se entregar à polícia nos próximos dias. Ele se comprometeu em se apresentar ainda esta semana, mas pediu um prazo aí de 1 a 2 dias para se recuperar, porque estaria também bastante abalado emocionalmente com o que aconteceu e nesse primeiro momento não estaria conseguindo se expressar. O motorista será indiciado por homicídio culposo. A pena é de 2 a 4 anos de prisão. Um acidente envolvendo um ônibus do cantor sertanejo Gustavo Lima deixou pelo menos 10 mortos no interior de São Paulo. Entre as vítimas estão um bebê de apenas 5 meses.
6 veículos se envolveram no acidente, entre eles este caminhão com placas de Osasco carregado com farinha e o ônibus que transporta a equipe do cantor Gustavo Lima. O ônibus estava vazio na realidade, né? Só estava só os 2 motoristas, onde que a gente ia pegar nós aqui da cidade e ia levar lá para a cidade de Orizindaiá, que é o evento. Esta van que levava parentes de presos e seguia para presídios de Andradina e Mirandópolis se transformou em um monte de ferro retorcido. Os ocupantes eram de cidades da região de São José do Rio Preto e não resistiram aos ferimentos. Aqui no IML de Penápolis estão os 10 corpos dos passageiros da van. 8 mulheres, uma criança de 5 meses e um motorista. Todos são da região de São José do Rio Preto. Segundo a polícia, uma carreta bitrem pode ter sido a causadora do acidente. O cenário era de destruição. Um veículo canavieiro estava cruzando a rodovia. Só que ele não foi suficiente o tempo para ele cruzar a rodovia, no momento em que a van colidiu na lateral do último reboque desse canavieiro. Esse reboque veio a tombar sobre a pista, aí os outros 2 caminhões que vinham em sentido contrário chocaram-se contra esse reboque, que estava sobre a pista, e o ônibus que vinha no sentido da van também chegou a colidir nesse reboque. O motorista que dirigiu o caminhão de cana, de nome Rogério, conhecido como Barriga Verde, fugiu do local e ainda não foi localizado pela polícia. E tem gente internada, né? Então o número de mortos pode aumentar. Deixa eu falar com a Helena Bright, está em São José do Rio Preto. Qual o estado de saúde dos feridos, Helena? Bom dia. Bom dia para você também, William. Olha só, as 5 pessoas que sobreviveram a esse acidente foram socorridas e levadas para hospitais aqui da região. 2 delas já foram liberadas, mas as outras continuam internadas apenas em observação. E está acontecendo agora, neste momento aqui em Rio Preto, o velório de 6 das 10 vítimas fatais. Os outros 4 corpos foram levados para o IML de Araçatuba, pois ainda não foram reconhecidos pelos familiares. Um inquérito foi aberto pela polícia de Penápolis para investigar de quem foi a responsabilidade do acidente. O motorista do caminhão, que teria provocado o engavetamento, como nós vimos, fugiu do local e ainda não foi localizado. Um dos veículos envolvidos, como a reportagem mostrou, é do cantor Gustavo Lima, mas no momento do acidente ele fazia um show em Araçatuba e as 2 pessoas que estavam dentro do veículo foram socorridas e passam... E a polícia de Penápolis começou a ouvir hoje os envolvidos no acidente que provocou a morte de 10 pessoas neste fim de semana na rodovia Assis Chateaubriand. O depoimento do motorista do caminhão que teria provocado a batida, previsto para hoje, foi adiado. Os advogados do motorista que conduzia o caminhão envolvido no acidente, que terminou na morte de 10 pessoas que estavam em uma van na rodovia Assis Chateaubriand, estiveram na delegacia de Penápolis para dar explicações ao delegado sobre a ausência e os motivos que fizeram com que o caminhoneiro fugisse no dia do acidente do local. A apresentação do motorista José Rogério dos Santos estava marcada inicialmente para esta quarta-feira às 2h da tarde. De acordo com os advogados, a presença dele não foi possível por problemas de saúde. Um atestado médico de 7 dias foi apresentado ao delegado responsável pelo caso. Quem também compareceu à delegacia para prestar depoimento foi o proprietário do caminhão. De acordo com ele, o motorista trabalhava para a família há cerca de 1 mês e possuía toda a documentação necessária para dirigir o veículo. O senhor chegou a falar com ele depois do acidente, ou filho do senhor? Não conseguimos falar. A única coisa que a gente sabe que está foragido. E conversei com o advogado dele, que me ligou, que ele deve ter passado o telefone, e que falou que ele vai se apresentar. Toda a documentação dele já foi entregue aqui através do advogado dele, carta de motorista, tudo. Então agora a gente só está aguardando que ele se apresente aqui. Ele está em estado de choque, em tratamento, está falando até em suicídio, né? Pelo que eu sei de amigos dele que passou para a gente e através do advogado dele. O proprietário do veículo também confessou que o local onde aconteceu a tragédia não era o indicado para a manobra realizada pelo motorista. Não, esse local não podia ser usado, tinha que fazer o trevo correto conforme determina a usina. E o trevo é mais para frente, não era para ter feito aquela conversão ali. Seria uma opção para cortar o caminho, então? Isso, para cortar o caminho. Agora o motivo que foi feito, não sei porquê, porque ele é uma pessoa experiente. Ainda de acordo com os advogados, o depoimento do motorista deve acontecer na próxima semana. Ele pode responder por 10 homicídios culposos, quando não há intenção de matar.
sobre a polícia de Penápolis, que começou a ouvir ontem os envolvidos no acidente que provocou a morte de 10 pessoas durante o final de semana, na rodovia Assis Chateaubriand. Os advogados do motorista que conduzia o caminhão, aí, a carreta bitrem, que teria cruzado a pista e causado este acidente, inclusive envolvendo o ônibus do cantor Gustavo Lima, estiveram na delegacia para entregar um atestado médico de 7 dias e dar explicações ao delegado sobre a ausência e os motivos que fizeram com que o caminhoneiro fugisse no dia do acidente do local. O proprietário do caminhão compareceu também à delegacia e, segundo ele, o motorista trabalhava para a família há cerca de um mês e possuía toda a documentação necessária para dirigir o veículo. O dono do caminhão, da carreta bitrem, também disse que o local onde ocorreu o acidente não é indicado para fazer a manobra, como fez o motorista. O indicado é um acesso mais à frente, né? Ele quis encurtar o caminho, fazer aí cortar caminho realmente. Agora, o que acontece? Ele falou com a nossa equipe, é o dono do caminhão que vai falar, é isso, Gleice? Coloca aí para mim na linha. Esse local não podia ser usado, tinha que fazer o trevo correto, conforme tem na usina, e o trevo é mais para frente, não era para ter feito a conversão ali. Uma opção para cortar o caminho, então? Isso, para cortar o caminho. Agora o motivo que foi feito, não sei porquê, porque ele é uma pessoa experiente. Não chegou a falar com ele depois do acidente, o filho do senhor? Não conseguimos falar. Muita coisa que a gente sabe que está foragido. E conversei com o advogado dele que me ligou, que ele deve ter passado o telefone, e que falou que ele vai se apresentar. Toda a documentação dele já foi entregue aqui através do advogado dele, carta do motorista, tudo. Então agora a gente só está aguardando que ele se apresente aqui. Ele está em estado de choque, em tratamento. Está falando que está esquecido, né? Pelo que eu sei de amigos dele que passou com a gente e através do advogado dele. Olha, 10 pessoas morreram nesse acidente, inclusive uma criança de 6 meses, né? Então, agora, inicialmente, o advogado do caminhoneiro disse que teria ocorrido um problema mecânico. Agora, né, estão dizendo que teria sido uma conversão proibida. A gente quer saber o que realmente aconteceu, até para que outras pessoas não façam o mesmo. De acordo ainda com os advogados, o depoimento do motorista deve acontecer na próxima semana. Ele pode responder por 10 homicídios culposos quando não há intenção de matar. A gente continua aguardando, infelizmente nada vai trazer a vida dessas pessoas, né, que morreram nesse gravíssimo acidente de volta. Mas, como eu disse, pode fazer com que outras pessoas evitem fazer o mesmo, né? A gente quer saber o que aconteceu, se houve falha mecânica ou se houve aí realmente a irresponsabilidade desse motorista em fazer uma conversão proibida, né, neste local, e aí essa tragédia toda.